Homens e mulheres de Deus têm algo muito importante e inovador. Mexer com a sua estrutura, mexer com dentro de você. Portais das feridas, como as marcas ocultas moldam gerações e como vencê-las. Eu fiz esse estudo, eu tenho ele com versículos e sem versículos. Vou falar agora sem versículos, mas se você achou que é interessante, que é impactante, você pode pedir que eu te envie para você o material completo, com versículo e sem versículos. Vamos lá, o capítulo 1. O primeiro portal do ser humano é o ventre materno. O primeiro portal. Tudo começa no silêncio, no ventre, emoções da mãe, palavras ditas ou não ditas, rejeição e medo se transformam em marcas invisíveis que o bebê já carrega antes mesmo de nascer. Isso é, tudo começa no silêncio do ventre, emoções da mãe. Tudo que acontece no dia a dia, no decorrer da gestação, da maternidade, tudo acontece ali no seu dia a dia, da mãe. O filho sente. O filho começa a sentir as dores, emoções, as palavras ditas, não ditas, palavras contrárias, rejeição na gravidez, e isso traz problemas traumáticos. Isso acarreta problemas agora no futuro. E você não entende, a pessoa não entende isso, porque acha que não, mas sim porque desde ali já nasce com os problemas do pai, da mãe e da família, e descendência sobre descendência. Vamos no capítulo 2. Eu poderia muito bem explicar isso aqui, mas se eu explicar, o vídeo fica muito grande. Mas eu acho que você, com esse texto aqui, acho que você vai entender. O segundo capítulo é o segundo portal, é a infância. Palavras que marcam como lâminas, comparações, rejeição, ausência de amor e violência formam raízes profundas. Aqui nascem os traumas que moldam o adulto. Se a criança, ela na maternidade nasceu e houve problemas, houve traumas, e não curou até a sua infância, elas vão ser moldadas para ser adulto. E isso traz problemas constantemente, porque uma porta abre outra porta. Uma porta de bênção abre porta de bênção. Porta de maldição abre porta de maldição. Então, aquela porta de maldição, ela atrai maldição. Erro atrai erros. Pecado atrai pecado. Então, desordem traz desordem. Organização traz organização. Administração traz administração. Então, as portas são assim, funcionam assim. A mente, ela tem que ser a mente aberta. A mente fechada, ela não traz coisas boas, ela traz coisas ruins. Porque a mente fechada, ela não traz discernimento. Mente fechada não traz discernimento. Vamos lá, a terceira. O terceiro portal é a adolescência. A luta pela identidade. Sofre pelo bullying, sofre pela solidão, sofre rejeição, grupos, famílias, aonde colocar às vezes os teus pés, sofre rejeição, bullying, passa por solidão, abuso velados, a alma se fecha em silêncio, mas grita por dentro. Então, a alma se fecha por problemas, é automático. Os problemas começam a afetar, aquela pessoa, ela começa a se fechar, porque é automático. De tanto sofrer abusos, solidão, rejeição,
bullying e outras demais consequências na vida, a alma ela se torna automática no fechamento, ela se fecha e a pessoa fica ali, um homem, uma mulher, uma jovem, uma criança, passa pela infância, talvez uma adolescência fechada. E os pais talvez não entendem, não compreendem porque aquela criança ela tem aquele fechado, ela bebe aquela vida fechada, ela não tem muito diálogo, ela não conversa muito, não tem muita conversa, não tem diálogo, não tem muita diversão, não tem brincadeira. Aí porque ele nasceu que nem fulano, porque é sistemático. Não, porque muitas das vezes não é porque ele era sistemático, porque algum problema ocorreu, ou talvez na gestação, e passou pela infância e chegando na adolescência. Então isso é muito importante. Isso é muito importante você entender isso. São portais abertos que só tem uma forma e um jeito de fechar isso. Vamos lá, o quarto. O capítulo 4 é o quarto portal à juventude. As escolhas erradas e os vícios aparecem, relacionamentos tóxicos deixam cicatrizes. O coração busca amor, mas encontra feridas disfarçadas de prazer. As escolhas erradas e os vícios aparecem. Certo? Por quê? Porque tem alguma coisa acontecendo dentro dele. Tem alguma coisa. E a família não entende, a família não compreende. Quando num lar cristão, cresceu num lar cristão, mas de repente ele sai para a rua, para a escola, e começa a beber, começa a fumar, começa a ter vícios, começa a ter um relacionamento tóxicos. Aí aqueles que deixam cicatrizes, manchas, mágoa, tristeza, angústia, solidão. O coração busca amor, mas encontra ferida disfarçada de prazer. Ele tem uma ferida e ele fica ali disfarçando com alguma coisa, com prazer, com beijo, com abraço, com carinho, mas na verdade ele não está tendo aquilo. Por quê? Ele está tentando procurar, tentando achar, mas não está se encontrando. E isso tem afetado muito, tem deixado pessoas com muitos problemas. Por isso que tem relacionamentos tóxicos, vícios que aparecem de uma hora para outra, umas escolhas erradas, escolha de namoro, casamento, escolha de pessoas erradas, de amizade errada, de amigos errados. Aí vem aquelas consequências constantemente na vida daquela pessoa. A juventude dela não passa algo bom, não passa algo bom. Vamos lá, o quinto portal, o casamento e a família. O lugar que deveria ser refúgio se torna campo de guerra. Campo de guerra. Quando as feridas não foram tratadas, aqui padrões se repetem e famílias inteiras se quebram. Padrões se repetem. Por quê? Porque esse portal ele mantém aberto de consequências, de erros tomados. Talvez tenha acontecido lá atrás do passado. Você pode prestar bem atenção que muitos pais alcoólatras, os filhos são. E isso vai constantemente acontecendo, consequências. O casamento, o pai lá atrás tem uma maldição e acontece uma separação entre os pais. O filho vem também, passa por isso. Aí tem o pai lá, o primeiro passou pelo primeiro 2, 3, 4, 5 relacionamentos. Os filhos também passam pelo primeiro 2, 3, 4, 5 relacionamentos. E isso vai levando até geração em geração. Maldição atrás de maldição. Isso tem que ser quebrado. E só pode ser quebrado lá onde estavam os pais. É lá que está a maldição. E a maldição lá tem que ser quebrado. E as consequências hoje vêm pelos erros dos pais. Nós pagamos erros dos pais sem nós saber. Pagamos pecado deles sem nós saber. Que nós estamos pagando pelos erros deles, pecado deles, palavras ao contrário deles, maldição falada deles, pragas que os pais jogam nos filhos, palavras contrárias que os pais falam contra os filhos. Você não vai ter isso, você não vai conseguir isso, você não vai possuir isso porque você não a merece, porque você é isso, aí você é aquilo. Quer descontar as suas dores, quer descontar as suas angústias, as cicatrizes, as mágoas passadas nos filhos. E isso tem prejudicado
Tem muitos pastores assim, pastoras, lideranças evangélicas que acham que não vai ter conta com Deus. Talvez você não recebeu o galardão aqui ainda, mas vai chegar diante de Deus e vai ter esse galardão pelas suas palavras contrárias contra o seu filho e também contra os filhos, também contra os pais. Os pais contra os filhos e os filhos contra os pais. Mas nesse momento aqui eu estou falando sobre os filhos, que os pais têm lançado palavras contrárias contra os filhos e tem chegado até um certo determinado momento que os filhos não estão entendendo por que estão acontecendo aquelas coisas ruins, as maldições na vida deles, porque tem coisas lá atrás que tem que ser organizada, passados mal entendidos lá atrás, está trazendo hoje problemas na infância, até a adolescência, até a juventude e até chegar ao seu casamento. Portais número 6, portais geracionais, a herança das feridas. Traumas não tratados descem pelas aveias da família. O que o pai não curou, o filho carrega. Maldição emocional. Maldições emocionais e espirituais passam de geração em geração. Eu acabei de falar. A herança das feridas. Traumas não tratados descem pelas veias da família. Porque a família não tratou, não se cuidou, não soube tratar, não soube se cuidar, achou que era normal acontecer tudo aquilo, não procurou uma ajuda, um apoio e vai descendo em geração, carregando maldições, maldições. E a primeira geração, segunda, terceira, a quarta, e assim vai. Enquanto isso não for quebrado, essa maldição, a família vai ficar passando por lutas e por dificuldades financeiras, passando por tribulações, por angústia, por dores, sofrendo traumas emocionais. Quando o médico pergunta para você assim, o doutor pergunta para você assim, seu pai, alguém na sua família sofre por isso, sofre por aquilo, tem diabetes? Por quê? Porque, não é porque é sangue, não é porque é sangue, não, é porque eles sabem que são portais. Eles sabem que são portais. Então, na minha família não tem ninguém com problema de cardíaco. Mas eu tenho. Por quê? Porque alguma coisa afetou lá no final, lá no início. Aí hoje o problema está sendo atingido agora. Poderia ter resolvido lá atrás, não resolveu. Mas as maldições acarretam problemas aqui, financeiro, casamento, com filhos, e assim vai. Vamos lá, no capítulo 7. Fechando os portais, cura e libertação. O caminho da libertação começa com a coragem de olhar para dentro. Técnicas de TRG, principais espirituais e perdão, reprocessamento. Porque eu quero dizer para você algo interessante. Talvez você pergunte o que é esse aqui, ó, TRG, técnicas de TRG. É porque que é terapia, reprocessamento generativo. São princípios também espirituais e de perdão. Então tem muita cura que não acontece, libertação que não acontece, porque você não consegue liberar perdão. Você não consegue liberar o perdão. Você não consegue liberar o amor, não consegue liberar o carinho. Você não tem afeto nenhum. Aí tem alguns problemas que você não consegue se liberar. E isso pode trazer fechamento na sua vida. Os portais que fecham. E você precisa de cura e de libertação. Então, e resignificação. Aqui começa a virada. Porque o reprocesso, você tem que reprocessar. Que nem eu falei, você tem que ir lá atrás. E como? E como isso eu vou fazer para ir lá atrás? Por isso que existe essas técnicas de terapia TRG. Não são muitas pessoas que entendem esse processo. Esse processo aí não é qualquer pessoa que você pode confiar para fazer essa técnica. Tem que ser uma pessoa realmente que tem conhecimento, pessoas de Deus também, porque pessoa que entende os dois lados, que é a parte espiritual e a parte que você está com uma dor na sua alma. Vamos lá. No capítulo 8,
transformando feridas em portais de força. A dor que te feriu pode ser o mesmo fogo que vai forjar a sua autoridade. Testemunho viram arma, cicatrizes viram escudo. O que te quebrou se torna a sua bandeira de vitória. A dor que te feriu pode ser o mesmo fogo que vai forjar a sua autoridade. Porque você tem que transformando feridas em portais de forças. Você tem que saber se conhecer e ter autoridade sobre a sua vida, para que essa autoridade permita que haja uma transformação. Então precisa de uma transformação. O testemunho vira arma. Você tem que ter um testemunho para que vira essa arma de poder, de fogo. Cicatrizes que você tem pode virar escudo. O que te quebrou se torna a sua bandeira de vitória. Por quê? Aonde você mais sofreu, a terra que você mais sofreu, pensa comigo, você um dia pode passar por ela com a cabeça erguida. Então, aquilo que te fez virar você um sofredor, lá você pode passar sendo vitorioso, com a vitória na sua mão, com a espada de 2 gumes. E com a sua autoridade, você pode passar um dia lá naquela terra que você tanto sofreu e fazer um dia eu sofri nessa terra. E hoje eu estou passando por ela com a cabeça erguida. Então, cicatrizes viram um escudo. Então, o seu problema que hoje está na sua vida, ela pode transformar em escudo. Certo? Vamos lá. No capítulo 9, guardando os portais da alma. Não basta fechar, é preciso vigiar. Como identificar ataques emocionais e espirituais? Disciplina, vigilância, limites claros, oração e discernimento como muralhas de proteção. O que é a tua proteção? Hoje os crentes, e eu falo para todo mundo, não é só crente não. Você quer ter cura? Você quer ter libertação na sua vida, na sua alma? É jejum e oração. O jejum, você não sabe qual é o poder que ele tem. O jejum na sua vida. Ele cura, ele liberta, ele salva, opera, faz sinais de maravilhas. Ele carrega um poder tão grande. O jejum, a oração também. Por isso que Jesus disse que o jejum e oração é 2 chaves que tem que estar na vida do homem e da mulher. Não estou falando de religião não, de qualquer homem, qualquer mulher. Mas Jesus disse que Jesus não pregou religião. Jesus não mandou abre religião, não. Religião veio do homem. Mas Jesus disse que orar e jejuar sem cessar. Então por quê? Porque ele sabe que através do jejum e através da oração há grandes coisas acontecer, benefícios para a alma, para o espírito, para a carne, para os ossos, para os nervos, para o emocional, para o psicológico, para tudo. Então o jejum e a oração tem que ter propósito, e o propósito é esse: preciso vigiar, como identificar ataques emocionais e espirituais. E você tem que ter uma disciplina também, ter uma vida disciplinada e vigilância também. Não adianta eu orar, jejuar se eu não vigio. Limites claros, tem que ter limites claros, limites na sua vida que possa clarear a sua vida. Oração e discernimento, tem que ter oração, tem que ter o discernimento também, como muralhas de proteção. Você tem que saber ter a sua oração, o seu jejum, e saber também se proteger e criar uma muralha na sua vida de proteção. No capítulo 10, a armadura para a próxima geração. A batalha não é só sua, é hora de brindar filhos e netos, para que nunca carreguem suas dores. E como transformar feridas curadas em legado de força, ensinar a nova geração a andar de cabeça erguida com a armadura espiritual e emocional. Isso vem da disciplina. É muita oração, muito jejum, muito conhecimento, é muita leitura para aprender a ensinar os seus filhos e netos que a batalha não é só sua nesse momento, é dos seus filhos também.
Meu pai passa luta, minha mãe passa luta, eu passo luto, meus filhos passam luta, meus netos passam luta. O que meu pai passou, eu passo, o que eu passo, meus filhos passam, e o que eu passei, minhas filhas passam, e depois vem meus netos. Em seguida, geração em geração. Então, ensinar a nova geração a andar de cabeça erguida com armadura espiritual e emocional. É forte o tema. É muito forte. Eu tenho esse estudo, essa matéria, tem os versículos bíblicos. Se você achar que isso aqui é conveniente para você, se você achar que a mensagem mexeu com a sua estrutura, que foi muito importante, que você não sabia, não conhecia essa área, eu tenho uns versículos para você. É só você dizer amém, me dizer que você quer realmente os versículos de cada capítulo, de cada módulo. Eu vou enviar para você todo o material, os 2 materiais, esse que eu acabei de ler e o outro com versículo, para você tirar seus temas, para você estudar, para você ler, para você ter uma estrutura espiritual na sua vida. Amém? Deus abençoe você e toda a sua casa e toda a sua família, e que até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo, vamos lá. Tchau, tchau, fique com Deus.